Manhã de boas notícias para o Fluminense. Nesse vídeo aqui, o Tricolor pode ter até 4 novidades para o jogo contra o Juventude no próximo domingo. Além disso, tem nova parcial de ingresso para Fluminense e Atlético Mineiro, partida de ida da Copa Libertadores da América. Tem portal fazendo um dossiê, um levantamento sobre jovem tricolor recém-negociado com o Palmeiras, e o nosso craque colombiano John Arias ganhou mais uma pelas eliminatórias e dessa vez foi contra a Argentina. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar e muito do Flusão. Ele é inegavelmente o principal jogador do Fluminense na temporada de 2024. Você tem o Thiago Silva ali também, que retornou ao Flusão nessa janela do meio do ano e fez a gente mudar da água para o vinho, mas do meio para frente o protagonista é ele. Tô falando, claro, do John Arias. Teve todo aquele imbróglio de possível saída dele, interesse do Galatasaray, do Girona, interesse dele de sair, mas fato é que o John Arias fica no Fluminense pelo menos até janeiro, pelo menos até esse final de ano. Ele fica no Fluminense. E ele continua se destacando pela sua seleção, pela Colômbia, que tem feito uma campanha muito boa nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele foi titular na vitória contra a Argentina na noite de ontem. Ele jogou ali, desde o começo e foi substituído aos 32 do segundo tempo. A Colômbia venceu por 2-1 a Argentina. A Argentina ainda é a líder das eliminatórias, mas a Colômbia consegue essa vitória por 2-1. O Mosquera abre o placar, o Nico Gonzalez empata e o Rames Rodrigues dá números finais ao jogo. Mas pra gente o mais importante é que o John Arias foi titular mais uma vez, cada vez mais consolidado na seleção colombiana, que com essa vitória chega ao segundo lugar nas eliminatórias com 16 pontos em 8 jogos. Como eu disse, a Argentina segue como líder com 18 pontos em 8 jogos. E o nosso Brasil, gente, perdeu para o Paraguai ontem. O André até foi titular, ex-fluminense André foi titular, mas o Brasil acabou perdendo para o Paraguai por 1-0. Um show de Isidro Pita, jogador do Cuiabá, deu um show na partida de ontem. O Brasil acabou perdendo. O Brasil está em quinto lugar com apenas 10 pontos, em 8 jogos. Para vocês verem como que é vergonhosa essa campanha do Brasil nas eliminatórias. Gente, com todo respeito, a gente está empatado em pontos com a Venezuela. A Venezuela também tem 10 pontos em 8 jogos. O Brasil está no quinto lugar. É verdade que a próxima Copa do Mundo vai ter mais equipes, então o quinto colocado ainda se classifica de maneira direta para a Copa, mas uma seleção do tamanho do Brasil não pode ficar nessa situação. Voltando a falar do John Arias, a gente lembra da informação trazida pelo Caio Blois do Trivela há algumas semanas, de que o John Arias, no retorno da data FIFA, que acabou ontem, vai ter uma reunião, ele, o staff dele, Paulo Angione e Mário Bittencourt, para aparar as arestas com o Fluminense. Ficou aquele clima meio ruim por conta da recusa do Fluminense da proposta do Galatasaray. O Fluminense havia combinado com o jogador que, se pintasse 10 milhões de euros pela parte tricolor, ouviria a proposta. O Fluminense acabou recusando essa proposta. O próprio empresário do John Arias, o Gianfranco Petroziello, falou publicamente que o Mário Bittencourt não cumpriu com o seu acordo. O tricolor fez uma proposta de renovação de contrato para o Arias e ele acabou recusando porque ficou muito magoado, mas vai ter essa reunião agora no retorno do Arias da data FIFA para aparar as arestas e ficar com um clima positivo, já que o John Arias, no mínimo até o final do ano, fica aqui no Fluminense. Agora eu quero falar de uma negociação que movimentou o Xerém nas últimas semanas e tem dado o que falar. A gente sabe bem que o meia Agner saiu do Fluminense e foi para o Palmeiras. E a gente tem algumas outras informações que o portal Trivela traz pra gente sobre esse assunto e a gente vai comentar nesse vídeo. Só antes, eu vou lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal, gente, modéstia à parte, é a melhor maneira para você agora, com o fim do X, do Twitter, ficar sempre muito bem informado com tudo que acontece com o Fluminense. Tudo que rolar no Flusão vai direto lá pro canal da Central no WhatsApp. Então corre no link do comentário fixado, você clica lá, vai abrir no seu WhatsApp o canal, você procura o botão seguir, aperta e a partir desse momento você vai receber tudo que acontece com o Flu na palma da sua mão. Combinado? Então vamos falar um pouquinho da situação do meia Agner, porque o portal Trivela traz uma apuração pra gente de que essa saída do Agner do Fluminense causou uma polêmica no clube, uma polêmica
interna. O que acontece, né? Só para a gente contextualizar, o Wagner é um meia que estava no sub-20 do Fluminense, 19 anos, um jogador que em 2022 teve uma temporada de destaque, mas acabou sendo negociado com o Palmeiras. O Fluminense emprestou o atleta por um ano, com uma opção de compra de 50% do seu passe, avaliado em $1 milhão, cerca de 5,5 milhões de reais, e isso causou algum burburinho ali. Grande parte da torcida ficou se questionando por que o Wagner estava sendo negociado, achou um absurdo. Bom, a Trivela traz um panorama geral dessa negociação. Primeiro de tudo, tá? A diretoria tricolor tomou com convicção essa decisão de liberar o meio-campista. O Wagner perdeu o espaço na categoria de base nos últimos anos, né, nos últimos meses principalmente. O que acontece? A gente sabe que o Arthur, falamos um pouquinho sobre ele ontem, a própria Trivela fez uma matéria muito importante sobre o Arthur, do porquê que ele não tem tido tantas oportunidades na equipe principal. Comentamos ontem aqui no canal, recomendo que você vá lá e assista esse vídeo que a gente comenta sobre isso, que é bastante importante. O Arthur acabou retornando para o sub-20 e com isso o Wagner perdeu um pouco de espaço. Ele joga na mesma posição, é aquele meio-campista clássico, armador. O Wagner teve uma temporada em 2022 de muito destaque, ele jogou mais próximo do ataque, marcou 15 gols, mas ele tinha sido um destaque, uma promessa muito grande do Fluminense, principalmente até o sub-17, tá? Na passagem do sub-17 para o sub-20, ele acabou perdendo um pouco de destaque. Isso por quê? Porque ele sempre se destacou muito pelo seu porte físico. Até o pessoal lá do Palmeiras enxerga ele como um novo Paulo Henrique Ganso, né? Pelo porte físico, pelo fato de vir do Fluminense também e pelo estilo de jogo. Ele é um jogador muito alto, ele tem 1,87 de altura, é um jogador mais de cadenciar a partida, né? Não é aquele meia mais muito dinâmico, muito rápido, é mais o estilo Paulo Henrique Ganso mesmo, de cadenciar o jogo, de achar um passe e tal. Só que quando ele passou para o sub-20, a força dele meio que se igualou com a dos outros jogadores, né? Então ele acabou perdendo um pouco desse destaque. A gente comentou aqui nessa última semana que ele, recém-chegado no Palmeiras, ele chegou lá para a equipe sub-20 do Verdão, ele já treinou com a equipe profissional, né? Já treinou lá com a equipe do Abel Ferreira. Só que a Trivela traz pra gente que esse treino foi mais um acaso. Porque o que aconteceu? Ele não foi convocado para o jogo do Sub-20, e aí o Vitor Castanheira, que é o auxiliar do Abel Ferreira, que é o responsável por essa transição, digamos assim, essa comunicação entre profissional e base lá na equipe Alviverde, chamou ele para completar os treinos. Só que nesse treino ele agradou, né? Segundo a matéria aqui da Trivela, o estilo de jogo dele não passou despercebido. Ele tem uma altura boa, né, 1,87, como eu disse, é um camisa 10 com esse estilo de cadenciar o jogo, habilidade muito acima da média, isso aí sempre foi um destaque do Wagner, então ele tem sido visto lá no Palmeiras como um novo Paulo Henrique Ganso. A diretoria e o scout de base do Palmeiras enxergam que ele é um jogador pronto, muita qualidade técnica e não vai precisar de muito trabalho para poder se adaptar e disputar uma vaga na equipe sub-20 do Palmeiras. Vale lembrar que, em tese, o Wagner ainda tem mais um ano de categoria de base, né? Como eu disse, ele tem 19 anos, ele faz 20 só no ano que vem, então ele ainda tem esse período todo de empréstimo que ele vai estar no Palmeiras para jogar no sub-20 do Verdão, e aí, quem sabe, né? O Palmeiras compra ele e bota no profissional, aí é uma coisa mais lá para frente. Mas o fato é que ele tem agradado, sim, lá em São Paulo, e isso causou um rebuliçozinho no Fluminense, porque muita gente se incomodou com essa negociação, porque ele é um jogador que tecnicamente sempre se destacou muito, ele sempre foi muito acima tecnicamente, mas tem essa questão do estilo de jogo, ele lembra muito o Paulo Henrique Ganso. A gente sabe que um jogador como o Ganso, a gente como tricolor gosta muito, ele tá fazendo 2024 fantástico, tá? Não achem que isso aqui é uma crítica ao Ganso, não, pelo contrário, é um elogio ao Ganso. Mas é um tipo de jogador que a gente sabe que tá em extinção no futebol mundial. E o Wagner tem esse estilo, né? Então acaba sendo um pouquinho mais difícil para ele encaixar e para ganhar espaço. Agora lá no Palmeiras, sendo muito bem quisto com essa opção de compra, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas eu quero, claro, saber de você, tricolor ligado aqui na Central, o que você achou dessa negociação. O Fluminense acertou em liberar o Wagner ou não? Deveria manter ele aqui no sub-20 tricolor e, quem sabe, mais na frente dar uma chance a ele nos profissionais. Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Vamos falar de boa notícia agora, porque o Fluminense divulgou mais uma parcial de ingressos para Fluminense e Atlético Mineiro, partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Você já sabe muito bem, né? O Fluminense joga
primeiro jogo no Maracanã no dia 18 e vai decidir essa classificação lá na Arena MRV no dia 25 de setembro. Então acho que eu não preciso nem reforçar aqui a importância desse confronto, a importância do Fluminense fazer uma boa partida e um bom resultado no primeiro jogo para levar uma situação mais confortável para Minas Gerais. E a torcida tricolor, é claro, né, entendeu muito essa necessidade e a importância desse jogo e a gente vai ter, isso é certo, Maracanã lotado para essa partida. O Fluminense confirmou que já são mais de 40 mil ingressos comercializados para esse jogo. E vale lembrar, né, a venda para o público geral abriu somente ontem, então é muito recente que todo mundo pode comprar. A maioria esmagadora desses 40 mil são sócios do Fluminense. E vale lembrar, né, já tem 4 setores esgotados. O setor sul foi o primeiro a ser esgotado, né, sempre é o primeiro a acabar, mas também não tem mais ingressos no setor leste inferior, leste superior e no setor oeste. Restam entradas, portanto, para o Maracanã Mais e para o setor norte. Então você, tricolor, que quer marcar presença na próxima quarta-feira no Maracanã para empurrar o Flusão contra o Atlético Mineiro, corre, porque ainda tem ingresso, mas daqui a pouco vai esgotar. Setor norte está lá te esperando para a gente fazer uma linda festa e buscar essa grande vitória para o Flusão. Tem mais uma boa notícia para o Fluminense. O Portal Lance faz um levantamento para a gente de 4 reforços que o Fluminense pode ter contra o Juventude. Vamos falar bastante sobre isso, só que deixa eu rapidinho dar uma moral pra galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre dando aquela moral pra gente. Todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a comentar aí embaixo, falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo vou mandar um abraço para Juceni, de Conceição de Macabu, Edson Azevedo, de São Gonçalo, para o Gilmar, de Rondon, lá no Pará, para o Robson, de João Dourado, na Bahia, para o Nivaldo dos Santos, de Vitória da Conquista, também na Bahia, e para o Assis, de Manaus, lá no Amazonas. Um abração para a galera tricolor ligada na Central, convite sempre reforçado para você. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome? Comenta aí embaixo dizendo o seu nome e de onde está nos assistindo. E melhor ainda, se você quiser que em todo o vídeo da Central, lá no finalzinho dele, tenha o seu nome como um agradecimento, basta virar membro do canal. Aqui embaixo do player do vídeo tem o botãozinho Seja Membro, clica lá, escolha o plano que melhor te satisfaça e aí a gente vai colocar o seu nomezinho lá na arte como agradecimento aos membros do canal. Beleza? Vamos falar dessa informação, gente, de 4 reforços que o Fluminense pode ter para a próxima partida contra o Juventude. Você lembra muito bem, né? Pós-data FIFA, o próximo jogo do Fluminense é lá no Alfredo Jaconi pelo Campeonato Brasileiro. E o Portal Lance lembra pra gente desses 4 reforços que o Fluminense deve ter para essa partida. O primeiro, já é certo para esse jogo, é o volante Martinelli. O Martinelli não jogou contra o São Paulo porque estava cumprindo suspensão, terceiro cartão amarelo, mas vai estar disponível para o treinador Mano Menezes na partida de domingo. Ele vem sendo titular com o Mano, né? Formava a dupla com o André, agora com a saída do André deve formar a dupla com o uruguaio Facundo Bernal. Está livre, né? Já cumpriu essa suspensão e estará de volta para o jogo de domingo. Outro jogador, essa notícia aqui é excelente, claro, empolga a gente, porque é um grande ídolo tricolor e deve estar de volta no jogo de domingo, é o atacante Germancano. Ele vem treinando normalmente, já tinha até expectativa dele ser relacionado contra o São Paulo, acabou não acontecendo, mas contra o Juventude a presença praticamente certa na relação do Mano Menezes. Voltando de lesão, o 0-1 se recuperando, deve ser também relacionado. Além deles, 2 reforços que o Fluminense contratou no finalzinho dessa última janela. O volante Vitor Hugo chegou junto ao Cascavel, lá do Paraná, empréstimo de 1 ano com opção de compra pelo Fluminense, já está regularizado no BID e também está à disposição do Mano Menezes, né? Se o Mano Menezes quiser, ele poderá sim estar relacionado para essa partida de domingo. Situação semelhante à de Gabriel Fuentes, lateral esquerdo, que veio do Júnior Barranquilla, a gente comentou ontem, né? Ele apareceu ontem lá no BID da CBF e também está regularizado à disposição do Mano Menezes para atuar no próximo domingo. Se esses caras vão ser titulares ou não, cabe ao Mano. O Martinelli eu acho bem possível, bem provável que seja titular. O Gabriel Fuentes depende, né? O Diogo Barbosa, que tem sido titular com o Mano Menezes, vinha sendo titular, passou por uma artroscopia, tá lesionado, tá de fora, e aí o Mano chegou a utilizar o esquerdinho um pouco, perdeu espaço, usou o Guga como lateral esquerdo no jogo de volta contra
o Grêmio na Libertadores. No último jogo contra o São Paulo, o Marcelo se recuperou de lesão e foi utilizado na lateral esquerda, muito embora o Mano Menezes prefira usá-lo no meio por falta de opção, usou na lateral. Então tem a chance do Gabriel Fuentes já começar até como titular, né, contra o Juventude na lateral esquerda nesse jogo. Claro, mais para perto da partida a gente vai saber direitinho o que vai acontecer, né? O Fluminense, vale lembrar, viaja para Caxias do Sul na próxima sexta-feira, o confronto é no domingo às 4 da tarde, então tem ainda treino hoje, treino amanhã, e também vai ter treino lá em Caxias do Sul para definir certinho qual vai ser a escalação titular do Fluminense para esse retorno aos gramados depois dessa pausa extensa aí em data FIFA. Beleza, galera? Eu quero saber a sua opinião. Tá otimista que o Fluminense vai conseguir uma vitória contra o Juventude lá em Caxias do Sul? Vale lembrar, né? Em 16 jogos na história, o Fluminense venceu apenas uma vez, em 2005, um 4-3 no Brasileirão. Então, a gente precisa, né, quebrar esse tabu e voltar a vencer o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Deixa um comentário aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.